O filme toma, quando observado a partir do prisma simbólico sugerido pelo título A Garota da Capa, revela-se menos como uma narrativa linear e mais como um espelho inquieto que devolve ao espectador a imagem fragmentada de uma sociedade obcecada pela superfície e pela promessa de reinvenção constante. E desde a primeira sequência em que a câmara se detém sobre a textura de uma revista sendo folheada sob uma luz fria e quase clínica, percebe-se que a obra constrói um diálogo silencioso entre aparência e identidade, um diálogo que se intensifica à medida que a protagonista, cuja presença na capa de uma publicação fictícia funciona como metáfora de visibilidade e aprisionamento simultâneos, transita por cenários urbanos que parecem desenhados para amplificar o contraste entre o brilho externo e o desgaste interno e essa escolha estética, que mistura cores saturadas com enquadramentos que comprimem o espaço ao redor da personagem, estabelece uma atmosfera de leve sufocamento que acompanha toda a progressão dramática, criando a sensação de que cada passo rumo à fama é também um passo rumo à dissolução de uma essência que nunca chega a ser plenamente definida, o que torna a experiência do espectador profundamente ambígua e instigante, pois o filme não oferece respostas diretas, preferindo construir uma rede de sugestões e ecos visuais que convidam à interpretação contínua. E ao analisar a sequência inicial em que a protagonista caminha por um corredor repleto de espelhos, é possível perceber como a direção utiliza reflexos para multiplicar a imagem dela até o ponto em que se torna difícil distinguir qual versão é a real, sugerindo que a persona pública e a pessoa privada se entrelaçam de maneira irreversível, e essa ideia se reforça em uma cena posterior na qual ela observa a própria fotografia ampliada em um outdoor. Uma imagem que domina a paisagem e transforma o corpo dela em um símbolo consumível, quase publicitário, enquanto a trilha sonora minimalista cria uma sensação de distanciamento emocional que impede qualquer leitura simplista de sucesso ou fracasso, e ao longo do filme, cada encontro que a protagonista tem com outras figuras da indústria criativa parece acrescentar uma camada de expectativa sobre quem ela deveria ser, desde o agente que fala em termos de mercado até a amiga que a relembra de um passado menos glamouroso. E esse contraste entre passado e presente é tratado com uma delicadeza que evita julgamentos morais, preferindo mostrar como as escolhas individuais se entrelaçam com estruturas maiores de visibilidade e consumo, e ao revisitar a sequência em que a personagem participa de uma sessão de fotos em um estúdio quase vazio, iluminado apenas por um foco central que projeta sombras longas no chão, nota-se como o enquadramento enfatiza o isolamento dela em meio a um processo que deveria celebrá-la, criando uma tensão silenciosa entre o que é exibido e o que é sentido, e essa tensão atinge um ponto particularmente expressivo quando a câmara se aproxima do rosto dela no momento em que o fotógrafo pede uma expressão específica, uma expressão que não corresponde ao estado emocional real, e é nesse instante que o filme sugere a construção de uma máscara social que se torna progressivamente mais difícil de remover, e ao comparar essa abordagem com outras obras que tratam da fama e da identidade, percebe-se que Toma evita a espetacularização do colapso pessoal, optando por um retrato mais sutil de desgaste gradual, o que confere à narrativa uma qualidade contemplativa que recompensa a atenção aos detalhes, e há uma cena em que a protagonista retorna ao apartamento de infância e encontra objetos que evocam um período anterior à visibilidade pública, e a maneira como a câmara percorre o espaço, detendo-se em fotografias antigas e em um espelho quebrado, sugere que a construção de uma imagem pública exige a fragmentação de memórias privadas, e esse tema se desenvolve ao longo do filme com uma consistência que demonstra o cuidado da direção em manter a coerência visual e temática, e ao analisar a paleta de cores utilizada nas cenas externas, percebe-se que os tons vibrantes da cidade contrastam com os tons mais neutros dos espaços íntimos, criando uma posição visual que reforça a ideia de que a vida pública é um espetáculo constante enquanto a vida privada se torna um espaço de silêncio e reflexão. E essa oposição atinge um clímax emocional em uma sequência noturna na qual a protagonista caminha sozinha por uma avenida iluminada por letreiros luminosos, e a câmara a segue em um plano contínuo que parece suspender o tempo, permitindo que o espectador compartilhe a sensação de deslocamento que ela experimenta, e é nesse momento que o filme sugere a possibilidade de reinvenção, não como uma transformação radical, mas como um processo de aceitação das múltiplas versões de si mesma que coexistem dentro dela, e essa leitura se fortalece quando se observa a maneira como os diálogos são escritos, evitando explicações diretas e preferindo insinuar conflitos por meio de silêncios e olhares, o que cria uma dinâmica interpretativa que convida o público a preencher as lacunas com suas próprias experiências e ao refletir sobre o impacto do filme. Lembro de uma ocasião em que observei uma capa de revista em uma banca de jornal e me perguntei quantas histórias invisíveis existiam por trás de cada rosto impresso, e essa lembrança pessoal ressoa com a proposta do filme.
de explorar a distância entre a imagem pública e a experiência íntima, e ao revisitar a sequência final, na qual a protagonista encara a própria imagem em um espelho e sorri de maneira ambígua, percebe-se que o filme não busca encerrar a narrativa com uma resolução definitiva, mas sim com uma abertura para a continuidade da reflexão, sugerindo que a identidade é um processo em constante construção. E essa escolha narrativa demonstra uma maturidade artística que se afasta de soluções fáceis e abraça a complexidade das relações entre visibilidade, autenticidade e pertencimento, e ao considerar a recepção emocional do espectador, é provável que cada pessoa encontre no filme um ponto de identificação distinto, seja na sensação de pressão social, na busca por reconhecimento ou na necessidade de preservar um espaço interior que permaneça imune às expectativas externas. E essa multiplicidade de leituras é talvez o maior mérito de Toma, pois transforma a experiência de assistir ao filme em um exercício de introspeção que se estende além da sala de exibição, convidando o público a refletir sobre as próprias máscaras e sobre o papel que cada um desempenha em um mundo cada vez mais orientado pela imagem, e ao finalizar esta análise, torna-se evidente que A Garota da Capa não é apenas uma história sobre fama ou visibilidade, mas uma meditação sobre a construção da identidade em um contexto de exposição constante, e essa meditação se manifesta em cada escolha estética, em cada enquadramento e em cada silêncio que o filme utiliza para comunicar o que não pode ser dito diretamente, criando uma obra que permanece na memória não por respostas claras, mas pelas perguntas que continua a suscitar muito tempo depois do término da projeção.